Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, né? Mais uma poderosa oração. Vamos falar com Deus, mas antes de orar, né? Vamos aqui dar uma lida na palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios, no seu capítulo 6, né? Que fala sobre filho e pai, né? No nosso WhatsApp, nós temos, dia de sábado, nós temos um ensinamento, né? Sobre as crianças. Nós dá um pouco de uma leitura, né? Faz parte. Nós também orientar nossos filhos. É o nosso dever ensinar os nossos filhos. Existe na Bíblia, está escrito, sobre o dever do pai, dos pais, melhor dizendo, e o dever dos filhos, né? Fala sobre honra a teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento, com promessa para que tenha vida bem e viva muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 1 e 3. Mas hoje nós vamos ler, né, Efésios 6, que fala sobre o dever do filho e pai. Que diz assim a palavra de Deus: vossos filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa para que te viva bem e viva muito tempo, pois sobre a terra. E vossos pais não provoque a ira aos vossos filhos, mas criai na doutrina, né, da demonstração do Senhor, né? Observe que a palavra de Deus, ele orienta também os pais a educar os seus filhos. Mas se nós observar, devemos sim educar nossos filhos, né? Não só na igreja, mas também no mundo. Hoje você observa que poucos pais observam seu filho na hora de ir à escola, na hora de dormir, na hora de ir ao banho, ou até mesmo orienta. Porque se nós observar hoje no mundo, as coisas estão saindo do controle, né? Quantos jovens hoje está no mundão aí, né? Criança, não digo adulto não, digo criança, né? Já está se envolvendo. Então, é necessário que nós, pai, oriente aos nossos filhos, né? Filho meu, guarda os mandamentos de teu pai e não deixe, né, a lei de tua mãe. Provérbio 6:20. Vosso filho, sede obediente ao vosso pai no Senhor, porque isto é justo. Efésios 6, né? Porque quando você orienta o seu filho, ele desenvolve mais. Mas obedecer, né? Obedecer significa escutar,
prestar atenção. Isto inclui não somente escutar, mas prestar atenção, mas submeter-se à sua autoridade. Mas a obediência de nossos filhos aos nossos pais não deve ser praticado somente quando somos criança e adolescente, mas também quando alcançamos a nossa idade adulta, o adulto ou adulta, né? E a obediência deve ser voluntária para amor incondicional, portanto, é como obedecer o próprio Deus. Em outras palavras, deve-se obedecer aos pais segundo o que ordena. É permitido. A Bíblia Sagrada, muitos pais não servem a Deus, né? Mas isso não quer dizer que porque não serve a Deus, porque não é evangélico, que não é para orientar o seu filho dessa maneira. É necessário que nós oriente aos nossos filhos, né? Ao comportamento, né? Filho, sede obediente. Para haver unidade familiar, é preciso que princípio e valores seja respeitado. A Escritura mostra o papel da mulher e do homem, e agora mostra o do filho. Tá vendo o que eu estava falando aqui? Que é necessário nós ensinar aos nossos filhos, que a Bíblia relata sobre o ensinamento. Olha aqui que a Bíblia diz, Efésios, né, 6. Nós devemos orientar. Está escrita, mostra o papel da mulher e do homem. E agora mostra dos filhos. A palavra obediência usa no relacionamento entre filhos e pai. Evidência a sujeição, né, voluntária ao pai e o filho, que age como disciplina, obediência e respeito. Ele verdadeiramente honra o próprio Deus, né? Agora, nós observamos aqui na palavra de Deus que fala: honra o teu pai e a tua mãe, né? Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o quinto, né, mandamento, né, sagrado. E o primeiro, como promessa, deve, né, Deus, ele deixa nas escrituras sagradas como nós devemos cuidar de nossos filhos. Porque, segundo a sua orientação, em outras palavras, quem honra o pai e obedece vive muito tempo sobre a terra. No entanto, não significa apenas dizer que ama, e sim ouvir, considerar e obedecer aos conselhos dos pais. Muitas situações ruins poderiam ser evitadas se os filhos considerassem
a palavra, né, daquele que lhe quer bem. No entanto, muitos preferem ignorar, né? Por isso sofre a consequência, né? Por esse motivo, né? Quem deseja encontrar uma boa esposa ou um bom marido deve se atentar à maneira como o pretendente se comporta como na relação ou aos pais. Se for um filho, certamente será mau. Se for um mau filho, o que é que a Bíblia diz nessa parte? Quando chega ao relacionamento, não vamos falar sobre isso aqui, nós estamos falando sobre as crianças, mas também tem a ver. Quando chega um relacionamento, ou a mulher conhece um homem, ou o homem conhece a mulher, deve ser apresentado. Antigamente era assim, apresentava um ou outro aos pais. A mulher ia na casa do pai do tal namorado, e no outro dia o namorado ia na casa do pai, né, da namorada e pedia, né, a mão em namoro. Hoje não é mais assim. Hoje se conhece hoje mesmo já mora junto. Mas o comportamento vem daí. É daí que vem o comportamento. Muitos acham até engraçado se você falar isso hoje. Ah, se você conhecer uma pessoa hoje e vão na casa dos meus pais, acha graça, isso agora é moda, não existe mais isso não. Mas os relacionamentos de antigamente não é o que nem o de hoje. Quantas pessoas que casou tempos atrás, até hoje, ainda estão juntos? E quantos casou agora e agora mesmo está separado? Porque existe essa possibilidade. Como é que você vai conhecer uma pessoa hoje e amanhã está casado? Sem saber quem é. Então, voltando ao assunto que nós estávamos aqui, é necessário que nós ensine os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Qual é o caminho que você quer que seu filho ande? Né? O dever de dar uma boa educação. Né? Quando nós deve de ensiná-lo a obediência ao seu filho. A Bíblia diz em Provérbio 22:15 que a toliça está ligada ao coração da criança, ou seja, a tolice está em seu coração e somente, né? E somente o coração afugentará dela. Portanto, se amamos os nossos filhos, nós vamos corrigi-lo para que seja filho bem-sucedido em todas as ocasiões. Não só falando sobre a palavra de Deus, né? Mas nós devemos criar os nossos filhos em uma boa educação, em uma boa disciplina. Hoje você não pode mais dar uma disciplina ao seu filho. Não é espancar, também não precisa isso. Mas uma boa disciplina, hoje você não pode mais fazer isso. Mas isso não quer dizer que devemos ser cruel. Tá vendo que eu estou falando e a Bíblia cumprindo. Cruel e violento em nossas palavras ou fisicamente ferindo os nossos filhos. Não é necessariamente a correção deverá ser física, pois temos recurso, né, espetacular como o diálogo aberto em amor. Nós somos pessoas, né, escolhidas por Deus
para instruir os nossos filhos e lidar aos nossos lares. Deus nos usa para que ensinamos o que há de melhor e da melhor maneira, né? Porque se você criar seu filho na santa doutrina, na palavra de Deus, vai ser um filho sucedido. Buscar conselho dos pais. Isso caiu de moda. Hoje não tem mais isso. Hoje, qual filho vai buscar um conselho hoje do pai? Qual filho senta para pedir um conselho ao seu pai? Né? Mas é bíblico isso. Buscar conselho dos pais. Hoje em dia, vemos muitos filhos achando que sabe mais que seus pais, por ser mais estudado e possuir diploma, e que não precisa deles nem de seus conselhos, porque seus pais são idosos e antiquados. Eu vejo muitas palavras dita na boca de muitos jovens, né? Antigamente os pais saíam com seus filhos. Hoje, quando o pai pega na mão, eu estou falando criança, aqui de criança, quando o pai pega na mão de uma criança, de um filho, ele solta a mão do pai que anda solto. Lá no trabalho mesmo eu achei até graça, porque uma criança de 3 a 4 anos, 3 a 4, não tem 4 não, mas está chegando aos 4 anos, e seu pai pegou na mão dele, ele empurrou o pai. Não, meu pai, solta, eu sei andar só. Mas por que isso acontece? A televisão está aí para ensinar, né? Os canais de internet estão aí para ensinar esses maus conselhos. Mas você está dizendo que a internet ensina errado? Depende da maneira que você lidar com ela, né? Porque a Bíblia diz que tudo é pecado. Então, se você usar para essa ocasião, você está errando, está aprendendo errado. E as crianças não têm essa mente para saber o que é certo e o que é errado, se seu pai não orientar eles, né? Essa é uma ideia errada, como nós acabamos de ler, uma ideia errada. Veja o que a Bíblia diz em Provérbio, né, que nós acabamos de dizer, onde não há conselho, o projeto, né, será em vão. Mas como há multidão de conselho, se confirmarão. Mas como a multidão de conselhos se confirmarão, né? Talvez os pais não tiveram uma oportunidade de estudar e não tem, né, diploma algum, mas possui experiência que pode nos ensinar. Os conselhos, né, dos pais será sempre como intenção de proteger o filho. Mas os filhos não pensam dessa maneira, né? Não pensam dessa maneira. Você observe que os filhos não pensam dessa maneira. É necessário nós ensinar os nossos filhos. Os melhores conselhos dos filhos são os seus próprios pais ou pais. Poderá até não ser pessoa cultural, mas pela sua experiência, né, inclina de vida, né, e pelo o amor que muito pelo seu filho, certamente terá conselho que deverá ser ouvido.
Eu queria prosseguir mais, mas o horário nos vence, né? O horário nos vence. Mas siga corretamente a palavra de Deus, porque não estamos falando aqui em crença, em religião. Estamos falando de Deus, né? Todos, quem não ama a Deus? Então, se você ama a Deus, você ama seu filho, você deve orientar ao seu filho, começando pelo comportamento, né, em casa, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer um minuto de oração. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e a vida de todas as crianças do país e do mundo. Que o Senhor venha livrar em nome de Jesus Cristo. Repreendendo todo esse espírito imundo, todos os mau conselhos, todos os mau comportamentos. Que o Senhor venha cada dia mais orientar os pais a ensinar os seus filhos, a orientar os seus filhos, a observar os seus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Repreendendo, Pai, toda enfermidade e curando os enfermos. Abençoa as crianças que estão enfermas, as crianças que estão, Pai, em cima de uma cama. Abençoa também os pais, as mães, que o Senhor venha repreender o mal e venha cada dia mais nos dar ajuda, ajudar nós a criar os nossos filhos, porque sozinho não podemos. Que o Senhor venha dar força e paciência para nós ter com nossos filhos. Abençoa e guarda todo nas tuas santas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecendo em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos, mas fica essa dica para vocês que têm filhos, que devemos ensinar os nossos filhos na lei do Senhor, né? Porque é justo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.